Olá, eu sou Tânia Zambon, especialista em comportamento humano e educação corporativa. E hoje nós vamos falar, Lu, sobre um problema que deixa as pessoas com preguiça. Você já passou por isso? Ter preguiça para fazer alguma coisa? Ou conhece pessoas preguiçosas? O que eu faço na hora da preguiça? Mas antes disso, Lu, o que nós precisamos fazer? Ativar o sininho. Ativa o sininho aí para que você possa receber lá mais vídeos e notificações do nosso material que a gente faz 2 vezes por semana aqui no YouTube para você. Se gostou, coloca um like lá, compartilha, manda para quem nesse momento precisa espantar a preguiça. Afinal, você sabe como a preguiça se comporta? E o que a preguiça pode causar na nossa vida? Pior, onde ela pode nos levar quando ela vira uma preguicite aguda, como eu costumo dizer. E por que eu trouxe esse tema? Porque eu trabalho com muitos gestores, muitas empresas, e uma das coisas que eu mais ouvi agora em momento de crise é: tenho colaboradores trabalhando em home office e bateu muitos, eu acho que a preguiça, porque não entregam um relatório, porque eu tenho dificuldade de monitoramento. Veja bem, nós temos que diferenciar o que é preguiça do que é, por exemplo, cansaço. O cansaço é um sintoma que pode estar parecido com a preguiça. O cansaço muitas vezes vem do seu déficit de sódio no corpo. Então, uma das dicas que eu digo, se você está com cansaço já há alguns dias, pega lá 1 litro de água, né, e coloca nesse litro meia colherinha de sal integral, seja sal rosa, seja sal marinho, integral. Então, coloca lá e bebe para repor esse sódio. Por que é importante isso? Porque se você perceber, cada vez que uma pessoa está doente, que ela está prostrada, leva-se ela no hospital e uma das principais coisas, ou das primordiais coisas que se faz é o quê? Soro. O que é soro? Soro é aquela água com sal que te hidrata, que faz você sair dali te dando sódio e potássio. Bem, vamos lá então. Será que a nossa preguiça, ela tem um comportamento fisiológico? Tem. E olha como ela influi na gente. A gente chama, quando a gente tem preguiça, de círculo vicioso. O que é o círculo vicioso? Eu tenho aqui em cima o que eu chamo de pensamentos. Eu tenho aqui do outro lado o que nós vamos chamar de sentimentos ou sensações. Sensações, né? E eu tenho aqui do outro lado o que nós chamamos de comportamento, explicado pela neurociência com propriedade. Isso aqui, gente, ele é um círculo retroalimentador. Por que eu tenho que identificar quando é um cansaço, uma patologia, e por que eu tenho que identificar quando é preguiça? O que é preguiça? Preguiça é aquele momento, são 5 tipos de preguiça. Mas para você saber rapidamente é desleixo, é ócio, é aquele momento que a gente fica mole. Você tem às vezes esse período de preguiça no pós-prandial, quando ele é desencadeado fisiologicamente. Sim, toda preguiça, presta atenção, ela é desencadeada fisiologicamente. Como assim? Os preguiçosos, os malandros. Sim, por quê? Existe algo que se chamam pensamentos pela neurolinguística. Aqui, quando eu tenho um pensamento negativo, eu gero um tipo de hormônios dentro de mim. Quando eu penso coisas positivas, eu gero outra cascata de hormônios. Quando eu tenho preguiça, o que é que realmente acontece? Você come às vezes e come demais, né? Tem os se empanturrou no almoço. Comeu demais, você fica com aquela sensação de moleza. Ai, meu Deus, que vontade de tirar um soninho, dá uma vontade de não sair daqui. E aí você tem imediatamente uma reunião, logo depois disso. Como é que você vai entrar numa reunião com preguiça? Como é que você vai... Então, assim, a preguiça, mesmo desencadeada fisiologicamente, ela pode ser negativa. Então, você tem que se preparar para quebrar essa preguiça, e principalmente quando depende de você numa reunião, numa reunião de time, numa venda, numa negociação. Você tem que estar preparado para isso, inclusive comendo menos antes desse momento, tá? Bem, outros momentos que eu tenho preguiça é quando elas viram dentro da gente um círculo vicioso. Por exemplo, você conhece alguém preguiçoso? Conhece alguém que tem preguiça? Pensa aí. A gente sempre acha alguém que tem preguiçoso. Tá, mas a preguiça atrapalha tanto assim? Claro. Se você tiver na sua empresa 3 colaboradores, um preguiçoso, um comprometido e o outro mais ou menos comprometido,
automaticamente você vai demitir quem? O da preguiça. Isso é automático, acontece. Então, eu posso perder meu trabalho. Você já imaginou um líder preguiçoso? Como é que um líder que tem preguiça vai passar motivação para a equipe? Vai passar uma meta, vai passar uma tarefa, vai passar um plano de ação? Não tem como. Então, ele vai perder. Em vez de nós atingirmos 100 mil de meta, a gente vai bater talvez 30, 40. A preguiça deixa você para trás, ela não consegue fazer você avançar. Então, às vezes a gente vai ter preguiça de ir na academia, preguiça de ler um livro, preguiça de bater uma meta, preguiça de visitar um cliente, preguiça de ligar para um cliente, preguiça de fazer várias situações. Como é que eu vou entender o comportamento da preguiça e o principal, como é que eu posso ir contra isso, fazer o contrário, o efeito antídoto que a gente vai chamar já já. Se eu tenho um pensamento de preguiça, só hoje eu vou ficar embaixo das cobertas, eu vou ficar um pouquinho mais, eu não quero, estou com sono. Veja só, quando eu tenho esses pensamentos, não vai dar certo. Por que eu vou lá vender se o cara nem vai querer olhar o meu produto, né? A mentalidade dele está aqui, ó. Se eu tenho pensamentos que não vai dar certo, que é melhor eu ficar aqui, que eu estou com preguiça... hoje vai chover, por que eu vou me molhar na rua, visitar um cliente que pode ser que ele nem queira me atender? Eu crio uma sensação. As sensações são alterações fisiológicas, né? Eu tô com uma sensação de é melhor ficar aqui mesmo, a minha sensação é, eu vou pedir aqui uma pizza, ficar quietinho no meu canto, que você cria ali uma sensação de acomodação. E isso é fácil, porque a gente já tem lá no Homem das Cavernas, que o bom era uma caverna, um pedaço de carne e o fogo. Isso fazia com que as pessoas tinham uma zona de acomodação. A preguiça, ela leva a gente para a zona da acomodação. Então, quando você tem essa sensação, você cria o quê? Um comportamento. Essas pessoas, elas mudam a fisiologia corporal, não só a fisiologia interna, elas mudam também aqui. Se eu tenho, por exemplo, preguiça de emagrecer, tá aqui, ó, meu pensamento, cara, o que eu vou... deixar de comer, né? A gente só tem uma vida, né? Agora tem comida, tem tanta gente que não tem. Os pensamentos vão te minando. Que sensação você tem? Não, vou ficar aqui. A sensação que eu tenho é de vontade de dormir, comer um pouco mais. Qual é o teu comportamento? Você não vai fazer uma academia. Você não vai fazer uma corrida na rua. Seu comportamento é ficar recluso em casa, comendo e pensando que um dia você vai resolver emagrecer, mas agora não é o momento. E com isso, olha que interessante, você vai criar um círculo, que nós chamamos dentro da neuroplasticidade de vicioso. Eu vou me viciando. Você quer saber? Agora eu não vou mais fazer academia por causa da pandemia, por causa da crise, por causa do carnaval, por causa do inverno. A gente dá um monte de desculpa. Aí a pessoa chega e fala, por que você não faz online? Baixa um programa online e faz em casa, então, se você não consegue sair. Os online não são a mesma coisa, né? Dá preguiça de fazer os online. E aí você entra de novo. Olha o que acontece. Sensação de vazio, de prostração, de amolecimento, né? E essa prostração, ela vai te levando a uma recidiva, que a gente chama. Uma pessoa preguiçosa, então, em breve, em pouco tempo, ela se torna assim. Então, Tânia, como é que eu faço para combater isso aqui? Porque às vezes as pessoas entram nessa rotina e elas não percebem. Simples, nós temos que transformar, simples mesmo, em virtuoso. Olha que interessante, é o oposto. Eu tenho que ter pensamentos diferentes para a preguiça. Quando eu tenho que trocar o pensamento, olha que interessante. Trocando os meus pensamentos, que loucura isso. Eu troco a minha sensação e eu troco o meu comportamento. Mas não é fácil sair da preguiça. Cria pequenos hábitos. Pequenos hábitos fazem com que a gente, micro hábitos, crie um hábito maior. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho preguiça de estudar inglês, eu acho que eu nunca vou conseguir. Então a sensação é de impotência. E aqui o comportamento nem vou pegar. Se todos os dias você pegar, eu vou aprender inglês, 5 minutos por dia, eu vou ver um filme em inglês, eu vou perceber como as pessoas falam, como elas dizem, principalmente a fisiologia corporal delas. Eu vou me propor a fazer 5 minutos por dia. Você vai perceber que isso vai dar uma sensação na pessoa de alguma coisa eu estou fazendo. Essa sensação pequena que lá dentro do nosso cérebro desencadeia uma cascata de hormônios,
faz com que eu tenha um comportamento. Eu vou para frente da televisão, ou vou para frente do meu computador e eu começo a olhar aqueles 5 minutos, me dá um novo pensamento. Cara, eu consegui. Já estou entendendo um pouquinho, pelo menos, os pronomes pessoais, que é I'm, you. Bom, então agora eu vou para um outro momento. Eu começo a criar outros hábitos. Primeira coisa, eu tenho que listar o que realmente eu tenho preguiça de fazer. Academia. Academia ou emagrecer, né? Então, quando eu tenho o pensamento, cara, se todos os dias, se pelo menos eu cortar a janta, eu vou continuar tomando o mesmo café da manhã, eu vou continuar comendo ao meio-dia o que eu como, mas a janta eu vou cortar. Vou experimentar por 30 dias cortar o jantar. Quando você tem isso, você tem uma sensação de atitude. O sucesso sempre é você ter uma ação. O sucesso é ação. Então, quando você colocar isso na sua cabeça, cortar o jantar por 30 dias, você criou um comportamento, correto? E você então começa a conseguir cortar o jantar. O que eu posso mexer mais agora? Então, você começa a ter ações. Na meta é igual, na equipe é igual. Bem, eu tenho que bater uma meta. Então, eu estou com preguiça de atender clientes, mas eu vou me comprometer a esses próximos 30 dias. Por que tu está falando em 30 dias? Porque nós levamos 21 dias para incorporar um hábito dentro de nós. Hábitos, pequenos hábitos que podem movimentar os nossos pensamentos. Então, que dica que eu daria para você contrabalancear a preguiça? Atividade física, por menor que seja. Alimentação leve, principalmente à noite, né? Você pode fazer hoje até jejum intermitente, a gente fala muito sobre isso, que isso te renova muito mais e tira a preguiça. E principalmente, mudar os nossos pensamentos. Eu sou conhecida por fazer meus alunos a baterem metas em 30 dias, mais de 100%. Mas por que tem pessoas que eu dou a mesma estratégia, umas batem 100%, 200% e outras não batem? A minoria, 5%, 10% não consegue bater. O que faz uma pessoa bater metas e a outra não? O mesmo segmento, com a mesma estratégia? A sua preguiça. A preguiça faz com que muitas vezes você não coloque uma estratégia. Eu já tive situações que eu dei mais de 50 estratégias para uma empresa, mas por preguiça eles não aplicaram nenhuma. Qual foi o resultado? O resultado era o mesmo resultado que eles vinham tendo. Então, a preguiça leva a gente para situações de dificuldades, de regresso e quando eu combato ela, de sucesso. E aí, gostou do nosso vídeo? Se você gostou do nosso vídeo, sacode a preguiça aí do seu lado e manda para alguém, para quem você acha que também está precisando ouvir isso e ajudar mais pessoas. Coloca aqui no comentário. Até o nosso próximo vídeo. Hey!